Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias, isso mesmo. Hoje, dia 7 de maio de 2022, vamos ler a partir de Êxodo, capítulo 15. Vamos juntos ler a palavra de Deus, mas antes eu quero orar junto com você. Querido Senhor, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos concedido momentos de paz, momentos de alegria na tua presença. Instrui-nos, Senhor, através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa orientar-nos em todos os momentos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí. Se inscreva no canal, será uma grande bênção. Você vai receber as notificações no primeiro momento, quando nós estivermos disponibilizando conteúdos para você. Êxodo capítulo 15 da palavra de Deus diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó. O seu exército e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra, e a mão direita, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da sua excelência, derruba os que levantam contra ti. Envias teu furor aos que consomem como palha, como o sopro da tua narina. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montões. As águas profundas se tornaram sólidas como o coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e operas maravilhas? Estendestes as tuas mãos, a tua mão, e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram, agonia apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os conduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre, porque o cavalo de Faraó com os seus carros de guerra, com os teus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás delas
com tamborins e com dança. Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali o Senhor lhes deu o estatuto e uma ordenança. Ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, darem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, daquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 7 palmeiras, e acamparam junto às águas. Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel e veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxe a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que lhe recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todo o filho de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu a murmuração de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu a murmuração com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós, vocês não murmurando contra nós, mas contra o Senhor? Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos povos de Israel: Cheguem à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação e os filhos de Israel olhavam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde aparecerão codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante às escamas finas como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia era coisa o que era. Moisés respondeu: Isso é pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número das pessoas. Cada um pegará para todos os que
vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram maná para a manhã seguinte, mas teu bicho cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, amanhã após amanhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que vocês quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo o que sobrar, separe, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então Moisés disse: Comam isto, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês colherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome maná, e era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que o vejam o pão com que eu sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso e ponha nele 2 litros de maná, e coloque diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para guardar. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná em cada pessoa era 1/10 de medida padrão, que tinha 20 litros. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu. Êxodo capítulo 17. Partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Como que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, e nós e nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante de todo o povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo. Siga em frente, eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar de Massa,
e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isto, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés e Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro de outro. Assim, as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente da memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar, lhe deu o nome: O Senhor é minha bandeira, e disse: Porque o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés, por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos que chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino na terra estranha. Outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés do deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando-o pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e toda a aflição que enfrentaram no Egito, e como o Senhor lhe havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou deste povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. Arão e todos os anciãos de Israel vieram para com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você está sentando sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo.
Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como o povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou te dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes estatutos e leis e faça com que conheçam o caminho em que devam andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade, odeiam a corrupção. Coloque como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que cheguem a este povo em tempo. Toda a casa, toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajuntarão a lugar dessa carga. Se você fizer isso e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de Israel e constituiu chefes sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxe a Moisés, toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com o Senhor. E do monte o Senhor chamou a ele e disse: Assim falará a casa de Israel e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo, consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade. Todo aquele que tocar no monte será morto, mas nenhum tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. Lavaram as suas roupas e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relação com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que esteve no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial
ao encontro de Deus e puseram-se em pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia com violência. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximavam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: Não, o povo não poderá subir, o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque limite ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse tudo isso. Os 10 mandamentos estão Êxodo capítulo 20. Então Deus falou a Moisés, falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha medo, não. Versículo 13: Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, embaixo da terra, nem águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas no sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre ao seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, tremeu de medo, ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos, porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês, para que o temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar da terra para mim, e sobre eles vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas queimadas, em todo lugar onde eu fizer celebrar
memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois fizeram uso de ferramentas. Vocês terão profanado o altar. Nem subam no meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Êxodo capítulo 21. Não, são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher dele irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, ele dera los filhos e filhas. A mulher e seus filhos serão do dono do escravo. Ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher, meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta e à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para a escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se casar com ela, com seu filho, deverá tratá-la como tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhes fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter de pagar nada. Quem ferir um homem de modo que este lhe venha morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que ele caísse na sua mão, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo do meio do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender e for achado tendo este alguém ainda em seu poder será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se 2 brigarem, um ferir o outro com pedra e com punho, e o ferido não morrer, mas ficar na cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo em que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava com um bordão, o ferido morrer, logo será punido, porém se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque escravo é propriedade sua. Se homens brigarem ferindo uma mulher grávida, e for em causa que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará com juízes e lhes determinarem. Mas se houver grave dano contra o castigo, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do escravo ou o olho da escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre,
como pagamento pelo olho. Se com violência fizer cair um dente do seu escravo, ou de seu escravo, deixará o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um homem com uma mulher, fazendo com que um morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes acostumava a chifrar e o seu dono sabia disso e não prendeu, o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor dele receberá o pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro homem, o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e arrebatar ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois, 4 ovelhas e uma ovelha, por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer a restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu fruto. Aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, numa vinha, num lagar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu trabalho, do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes dos cereais, do cereal escolhido ou da plantação que já estiver madura, ou do campo, todo aquilo que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, isso for furtado, aquele que recebeu o ladrão for achado, pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes e se meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito do boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome contra ele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal, qualquer que a este morrer ficará aleijado ou for afoguentado sem que ninguém o veja. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, que não meteu a mão nos bens do seu próximo. No dono aceitará o jumento e o outro não fará restituição,
Porém, se a fato o animal tiver sido furtado, terá que pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, terá o que resgatou um testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado o seu próximo, o animal, este ficará aleijado e morrer, não estando presente o dono daquele que pediu emprestado, terá que pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará, foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se você seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relação com ela, pagará o seu dote e tomará por mulher. Se o pai dela devidamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens, e a feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, não somente ao Senhor, será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem oprima, mas vocês foram estrangeiros da terra do Egito. Não maltrate as viúvas, nem órfãos. Se de algum modo os maltratarem, eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada, e suas mulheres ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Se vocês emprestar dinheiro de alguém do meu povo ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se vocês pagaram o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre a roupa do seu corpo e com ele se deitaria. Quando se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das colheitas das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe-os que fiquem 7 dias com a mãe, mas no 8º dia vocês entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Êxodo capítulo 23. Não espalhe notícia falsa, não entre em acordo com o ímpio, não para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer mal, nem no processo. Não disponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou um jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono e ergue o animal. Não perverta o direito do pobre, nem até e que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate inocente ou justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra do justo. Não oprima o estrangeiro. Você sabe o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiro na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá o seu fruto, porém, no 7º ano, deixe a terra descansar. Não a cultive para os pobres do seu povo. Achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha, com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, para que o filho da sua escrava estrangeiro se revigorem.
Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome dos outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no mesmo tempo indicado no mês de Abibe, porque neste mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa das ceifas, dos primeiros frutos do seu trabalho, de que vocês semeiam no campo. É a festa da colheita. Ao fim do ano, quando vocês recolherem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo o homem seu 3 vezes por ano, todo o homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam sangue do seu sacrifício como pão fermentado, não deixe que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias, os frutos da sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não coziem o cabrito ao leite e à sua própria mãe. Eis que eu envio o anjo diante de vocês para que guardem pelo caminho e o leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos seus inimigos e vocês adversário dos que são adversário de vocês, porque o meu anjo irá diante de você e os levará aos amorreus, aos aveteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heteus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curve diante de deuses deles, nem adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem ao Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão, a água de vocês. Tirarei a enfermidade do meio de vocês. Da terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas junto a vocês. Também enviarei vespas diante de vocês para expulsarem os aveus, os cananeus, os heteus diante de vocês. Não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne uma desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Por pouco a pouco eu expulsarei diante de vocês, até que vocês multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei às suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulse diante de vocês. Não faça nenhuma aliança com eles, nem os seus deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não faça com que vocês pequem contra mim e se adorarem os deuses deles, isso será cilada para vocês. Êxodo capítulo 24. Deus disse a Moisés: suba para junto do Senhor, você e Arão, Nadab, Abiú, e 70 dos anciãos de Israel.
adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu com uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou a alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto, sacrifício, pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs nas bacias, e outras metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como a claridade na sua cidade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus e comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você as tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aproximou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem até que eu volte para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão deve dirigir-se a eles. Tendo Moisés subido numa nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia do mês, a nuvem do Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor. No altar do monte, Moisés, entrando pelo meio das nuvens, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam oferta. Todo homem cujo coração mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que deles receberão: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para alimentação, especiaria para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engates, pedra de estola sacerdotal para o peitoral, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo, como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 76 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro, coloque essas revestimentas por dentro e por fora, ponha um remete de ouro ao redor da arca, mande fundir 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos da arca 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Façam também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada no meio deles, e os
cabos ficarão nas argolas, as arcas serão tiradas e não serão tiradas dela. E você porá a arca de testemunho e que eu lhes darei. Faça também um propiciatório de ouro e de 1 metro, de comprimento e 606 de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, 2 extremidades no propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e outro na outra extremidade. Faça querubins das suas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima do querubim com elas, ou cobrindo-o com elas o propiciatório. Eles estarão de frente para o outro, olhando para o propiciatório, porque ponha o propiciatório em cima da arca, dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no lugar dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que lhe ordenar para os filhos de Israel. Façam também uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 88 centímetros de largura e 44 de altura, e 44 de altura de 66. Altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um ramete de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos. Ponha um ramete de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugar para os cabos, para que possa carregar a mesa. Façam estes cabos de madeira de acácia, revistam com ouro, para que a mesa possa ser carregada no meio deles. Faça também os seus pratos e seus recipientes para incenso e para jarras e suas taças, que serão oferecidas às libações. Façam isso de ouro puro. Ponham sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal e a haste e os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele a só peça. 6 hastes sairão dos lados de candelabro, 3 de um lado, 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, e uma maçaneta, uma flor, e outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as maçanetas e com flores. Haverá uma maçaneta sobre suas hastes, sem dele, ainda uma maçaneta e sobre 2 outras hastes que saem dele, ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele. Assim se fará as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas, as hastes, o candelabro formarão uma só peça, o mesmo tudo será uma só peça. Obra tirada de ouro puro. Faça também 7 lâmpadas de candelabro, as quais acenderão para iluminar diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todos os seus
estes utensílios. Tenha cuidado para fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Faça o tabernáculo que tenha 10 cortinas de linho torcido. Êxodo capítulo 26. 10 cortinas. Façam o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, de pano azul, púrpura, carmesim. Faça as cortinas com querubins. Faz obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e meio de largura e terá 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas das outras. As cortinas 5 também ligadas umas às outras. Ponham laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina. Na extremidade, segundo agrupamento, façam 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas noutra cortina. Na extremidade do segundo agrupamento, as laçadas serão contrapostas uma com a outra e façam 50 colchetes de ouro, os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem a tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. De comprimento de cada cortina será de 13,30 metros. A largura será de 1,80 m. As 12 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e façam o mesmo com 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda, pondo as 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas em borda da cortina, que estará na extremidade segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes na laçada juntamente da tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, no meio da cortina, que sobrar penderá às costas do tabernáculo os 45 centímetros de um lado e 45 centímetros do outro lado do que sobrar. No comprimento das cortinas da tenda penderão de um lado e de outro do tabernáculo para o cobrir. Façam também peles de carneiro tingida de vermelho para cobertura para a tenda, e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas será 4,45 m de comprimento, 67 centímetros de largura. Cada tábua será 2 encaixes para que possa unir as tábuas à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o sul. Faça também 40 delas, 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas de outro lado do tabernáculo para o lado norte, como as suas 40 bases de prata, suas bases debaixo de uma tábua, de 2 bases para outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, façam 6 tábuas. Façam também 2 tábuas para o canto do tabernáculo da parte posterior, as quais por debaixo estarão separados, mas de cima se ajuntarão as primeiras argolas. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos cantos. Assim serão as 8 tábuas como base de prata, 16 bases debaixo de uma tábua, 2 debaixo de outra tábua. Façam travessas de madeira de acácia
5 para 2 tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as duas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior, que olha para o oeste, atravessa passará no meio das tábuas, que uma extremidade e a outra, revista de ouro as tábuas e faça ouro nas suas argolas, das quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça um tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O véu e o Façam também um véu, um pano azul de púrpura, carmesim, linho fino torcido, façam com querubins, obra de artista, pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revista o ouro, seus cochetes terão o ouro sobre 4 bases de prata, pendure o véu debaixo dos cochetes e leve para a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho, no Santo dos Santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa. Do lado do candelabro para o sul, a mesa ficará para o lado norte. Faça também a porta da tenda da cortina do pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, a obra do bordador. Para esta cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro, 6 cochetes sobre o ouro. Para as colunas, você mandará fundir 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27. Façam também um altar de madeira de acácia, e seu comprimento será de 2 metros, 20 de largura será de 2 metros, e 20 o altar, e será quadrado. O altar será de 1 metro e 30. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça, com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza ao altar, além das pás, bacias, garfos, braseiros. Todos os utensílios serão feitos de bronze. Façam também para o altar uma grelha ou bronze em forno e rede fixo, 4 argolas de metal e os seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo da madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Faça também os cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas, uma do outro, do lado do altar. Quando este for transbordado, oco de tábuas, você fará o altar, como lhes foi mostrado no monte, assim farão. Façam também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas, as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das suas colunas e das suas vigas superiores serão de prata, de igual modo para o lado norte. Ao comprimento haverá cortina de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, e os ganchos das colunas das suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, do lado para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. E a largura do átrio do lado leste para a nascente será de 22 metros. As cortinas para o lado da entrada serão de 6 metros e 70 de comprimento, e 2 colunas serão 13, as suas bases 3. Para o lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra do bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores prata, e seus ganchos serão de prata, e as suas bases serão de bronze.
O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado, 2 metros e 20 de altura. As suas bases cortinas terão de linho fino torcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a vocês azeite puro, oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda do encontro fora do véu. Este está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos escovarão, conservarão em ordem desde a tarde até para amanhã. Este será estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Êxodo capítulo 28. Traga para junto de vocês, no meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão e seus filhos, e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdote, a saber, Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Façam vestes sagradas a seu irmão Arão, para que lhe dê glória e beleza. Digam também a todos os homens hábeis, a quem enche o espírito de sabedoria, e façam vestes a Arão, para consagrá-lo, para que me sirva de ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra de cinto. Farão vestes sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele, para que sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão uma estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam com as duas extremidades. Assim se unirão o cinto de ouro, a esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal. Será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix, grave nela o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e nos 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará o nome dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memórias aos filhos de Israel. E Arão levará estes nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engaste de ouro 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Faça também o peitoral de juízo, e será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido. Será quadrado e duplo, e terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele engastes de pedra, 4 ordens de pedras e ordem de sardócio. Topázio, carbúnculo será a primeira ordem, a segunda ordem será esmeralda, safira, diadema, a terceira ordem será jacinto, ágata, ametista, a quarta ordem será berilo, ônix e jaspis. Elas serão guarnecidas de ouro dos seus engastes. As pedras serão conforme o nome das tribos dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas em forma de sinete, cada um com o seu nome. Para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes com cordas de obras traçadas de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda suas 2 argolas na extremidade do peitoral. Então passe as duas correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e prenda as 2
pontas das correntes nos 2 engastes e coloque nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também uma argola de ouro e coloque-a nas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto das ombreiras da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral às suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral, no juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Ponha também o peitoral do juízo, o urim, o tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também as sobrepeles, estola sacerdotal, todo de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como abertura de uma argola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim e sininhos de ouro. No meio delas haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro, uma romã sobre o sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro, grave nela, à maneira da gravura dos sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem de frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem todas as ofertas das suas coisas santas. Essa lâmina estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá túnicas de linho fino e fará uma mitra de linho fino, um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glórias e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, e com os filhos dele unja-os, consagre, os santifique, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, e irão à cintura, às coxas, estes calções, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a posteridade depois dele. Glória a Deus por mais esse dia, este momento de leitura da Santa Palavra. Amigo Jesus, seja engrandecido, ó Deus, seja engrandecido, ó Pai. Que estas tuas palavras fixem em nossos corações. Que possamos, Senhor Jesus, andar nos teus caminhos. Guarde-nos, oriente-nos pelo teu santo poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe de forma especial.